O nosso boa tarde a todos e a todas. Estamos iniciando mais um podcast Fala PT. E hoje nós temos a alegria, a satisfação de termos aqui dois grandes integrantes do Partido dos Trabalhadores. Nós temos aqui desse lado o Stanley Robson, que representa a setorial de energia elétrica e recursos minerais. E deste lado o nosso grande amigo Osiel Mineiro, um baluarte do Partido dos Trabalhadores. Não posso nem lhe chamar de dinossauro, senão eu vou ser dinossauro também. Tá? Uma pessoa muito antiga que tem contribuído muito com o partido ao longo desses anos. E nós queremos dar o nosso boa tarde, quase noite, ao meu professor Alfredo Rocha, o nosso grande comunicador, a nossa maior referência do Partido dos Trabalhadores em termos culturais, tá? Que nos dá a honra da sua presença aqui na apresentação do programa. E eu quero franquear a palavra, iniciando com o nosso grande amigo Osiel Mineiro, o secretário de Meio Ambiente, da Setorial de Meio Ambiente do Partido dos Trabalhadores. Boa tarde, Osiel. Boa tarde, companheiro Robson Bastos. Boa tarde, professor Alfredo. Eu fico muito agradecido por vocês terem convidado a gente aqui para bater esse papo, pela Setorial de Meio Ambiente e assim, sempre trazendo o de melhor na questão de meio ambiente, onde o partido se destaca a cada dia aí com esse nosso novo momento e com o governo Lula na frente, destacando a questão de meio ambiente, sempre preocupado com a sustentabilidade e também dando ênfase a todo a questão de meio ambiente. Principalmente na questão da preservação e na redução do desmatamento da Amazônia, não é isso, secretário? Secretário não, nosso secretário da nossa setorial, setorial de meio ambiente do Partido dos Trabalhadores, do estado mais, vamos colocar aqui, o estado mais que tem a maior reserva natural da biodiversidade do mundo. Esse é o termo que eu estava procurando e não achei. E também nós temos aqui a presença do nosso secretário da Setorial de Energia e Recursos Minerais. É o Stanley Robson, que está aí desenvolvendo essas atividades com maestria. Eu lembro que o Stanley Robson fez parte daquela grande CPI da Amazonas Energia lá no passado, quando ele trabalhava na Comissão de Geodiversidade, Minas e Energia, e contribuiu muito na época com aquela CPI, e que hoje tem esse papel fundamental aí na Secretaria de Energia e Recursos Minerais do PT. Então, nosso boa tarde, Stanley. Fale alguma coisa nessa abertura, dê o nosso boa tarde a todos os nossos ouvintes aí, antes de você começar a ser perguntado, esclarecendo como é que o PT tem se comportado aí dentro na questão de energia e recursos minerais. E vamos fazer o bate-bola, eu com você, o professor Alfredo com o Osiel, e vamos aí interagir para que o nosso público possa realmente esclarecer todas as suas ideias. Claro. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade da direção do Partido dos Trabalhadores no Amazonas, que criou esse ambiente de debate para que a gente pudesse levar informações para a nossa militância, para os nossos dirigentes, do trabalho que a gente vem realizando nas direções do PT. Então, e a sociedade em geral, a sociedade em geral. Porque aqui é um espaço aberto, a gente tem aqui um podcast que a audiência é altíssima, está batendo todos os recordes de audiência, e nós queremos que realmente informar, evitar a desinformação, mostrar tudo aquilo que o partido tem feito, por isso que é importante a participação de vocês. Com certeza. Então eu queria cumprimentar aqui o professor Alfredo, engenheiro Robson, engenheiro Osiel, e dizer que a nossa setorial é uma setorial muito importante, não só para o desenvolvimento do Brasil, mas para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. A gente está aí na porta da COP30, onde a gente vai debater a transição energética. Então são vários assuntos aí relacionados ao setor mineral que a gente veio aqui discutir com vocês. Nosso papel aqui é discutir, a gente dialogar, a gente trocar experiências, e trazer a informação aí para os nossos telespectadores, do que a nossa setorial vem realizando no nosso estado. Professor Alfredo, dê o seu boa tarde e vamos iniciar, professor? Boa tarde a todos, Eu primeiramente quero, mais uma vez, parabenizar o Partido dos Trabalhadores no Amazonas por proporcionar esse espaço de debate que é o Fala PT.
né? Legal. Através desse instrumento aqui, desse espaço, nós vamos abrir, eu acho importante, porque a gente está nos assistindo, né? A militância do partido em ficar atenta, porque esse espaço vai ser aberto a todas as setoriais, por exemplo, né? Que tenha temas importantes de debate, né? Sobretudo que se relaciona a ações do nosso governo federal, do governo Lula, né? Que vem proporcionando para toda a sociedade, né? Nos diversos segmentos, né? Ações que beneficiam a população, né? Então, é um espaço de debate importante. Parabéns ao deputado Sinésio, que é o presidente do partido, né? E que, sabe, montou essa estrutura maravilhosa, né? E está aí para a militância, está aí para as setoriais. Convidamos mais uma vez as setoriais para que venham fazer sua agenda aqui, conversar com o nosso secretário Robson, né? Para ver em que momento você pode falar nesse espaço. Robson. É isso aí, professor Alfredo. É um espaço aberto para todo o Partido dos Trabalhadores, todas as setoriais. Nós estamos aí abertos ao diálogo e queremos esclarecer a população de tudo aquilo que o Partido dos Trabalhadores tem feito para o Estado do Amazonas, pelos municípios e pelo Brasil, certo? Então isso é importante, né? Agradecer muito ao nosso presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, Sinésio Campos, que junto com toda a executiva idealizou esse espaço e graças à contribuição do nosso amigo, né, do nosso amigo Henrique, do nosso amigo Kid, do nosso amigo Alex, do nosso jornalista Paulo Moura, isso aqui se tornou uma realidade. E nós queremos continuar com esse espaço aberto, dando oportunidade para que todas as setoriais possam realmente esclarecer, possam realmente mostrar o que tem feito para o crescimento do Partido dos Trabalhadores e pelo bem da população amazonense. Mas começando o nosso podcast, começando a nossa roda de perguntas, né? O Stanley falou ainda há pouco, tá, secretário Osiel e professor Alfredo, de um tema que é importante para a região amazônica. Ele falou uma tal de transição energética. E eu gostaria de saber, Stanley, o que vem a ser isso? Você falou que a COP30 vai discutir essa transição energética, vai discutir a questão aí como o secretário Osiel falou, do meio ambiente, a questão aí da diversidade climática, né, dessas alterações do clima, que daqui a pouco o Alfredo vai conversar com ele. E eu queria que você iniciasse me respondendo, né? O que negócio é esse de transição energética? Bom, a transição energética, ela é um processo que a gente retira os combustíveis fósseis, né, do uso da nossa matriz energética, e a gente utiliza os combustíveis renováveis, né, as fontes de energia renováveis. Então, para você ter uma ideia hoje, mais de 80% da matriz energética do Brasil, ela é renovável. Então, assim, a transição energética, ela não é algo que está distante da gente, né? A gente, se eu ter uma ideia, o Amazonas, ele é um dos maiores produtores de gás onshore do Brasil, né? E isso significa o quê? Retirar gás da terra para gerar energia lá no estado de Roraima. A gente sabe que o estado de Roraima, ele não está interligado ainda ao sistema nacional de energia, né? Então a gente tira energia daqui com gás, né? Que teoricamente é um combustível fóssil, mas aí entra a questão da transição energética para a gente fazer o gás verde, né? Utilizando ali o hidrogênio nessa composição, e a gente é rico em hidrogênio aqui também, né? Então é esse processo de fazer a transição do combustível fóssil para uma energia mais limpa, uma energia renovável, né? Então a gente tem a utilização de placas solares, né? Mini sistemas de energia. Hoje em dia a maioria do interior, que são sistemas isolados, eles usam óleo para gerar a sua fonte de energia, sendo que o Amazonas é rico em gás. Então a gente poderia muito bem ter essa transição, né? Ao invés de queimar o óleo, a gente utilizar gás nos nossos sistemas independentes de energia. O gás natural, né? Gás natural. Agora, deixa eu te perguntar, Stanley, ou o secretário Osiel, a partir do momento em que houver aí essa transição energética que você colocou, né? A partir do momento em que houver a interligação, que a gente sabe que está sendo construída uma linha de transmissão que vai interligar Roraima ao Sistema Interligado Nacional. Roraima é o único estado do Brasil que não é interligado ao SIN, né? Que é o Sistema Interligado Nacional. A partir do momento, Stanley, você que é dessa setorial
de energia elétrica. A partir do momento em que for feita a interligação do estado de Roraima ao SIM, como é que vai ficar essa extração desse gás natural do município de Silves, ali de Itapiranga, essa bacia, essa grande bacia que existe no chamado Campo do Azulão? Essa extração vai continuar ou vai se tornar uma reserva, alguma coisa nesse sentido? É uma preocupação com o meio ambiente, certo? Da questão do meio ambiente, e é um recurso, né, que hoje está sendo explorado, né? Nós temos aí uma grande empresa que faz essa exploração, que realmente tem todo esse trânsito aí de mais de, segundo a informação, mais de 100 caminhões por dia. Sim. Faz esse transporte do gás natural para Roraima, mas fica aquela pergunta, aquela preocupação, entre aspas, né? Depois que for feita a interligação por SIM, qual o cenário que nós vamos ter? Bom, doutor Robson, o senhor que é um operador do sistema, né, já trabalha nessa área há bastante tempo, o senhor sabe quanto tempo leva para ter essa transição. E o senhor sabe também que as nossas reservas de gás, elas são finitas. Né? Então, desde que eu me entendo por gente, a gente briga para que seja feita essa interligação ao sistema, né, nacional. Ao sistema nacional. E a gente não consegue. Hoje o estado de Roraima é o único estado isolado do país. Né? Então, se faltar energia no Brasil todinho, não falta energia em Roraima. Por quê? Porque é um sistema isolado. Né? Então, eu tenho certeza que daqui para 20, 30 anos, a gente ainda vai estar nessa luta. Né? Não somente por conta do investimento, que o senhor sabe que é um investimento alto. O presidente Lula, ele liberou, e aí eu posso dar um dado correto para o senhor, né? 2,5 bilhões para fazer uma etapa. Para o senhor ver, a gente está falando de bilhões para fazer uma etapa da interligação ao SNI. Então, assim, eu tenho certeza que... Ao SIM. SNI é outra coisa. Isso, sim, é o Sistema Interligado Nacional. Então, assim, e essa reserva que a gente tem, essa reserva de gás em Silves, ali na região de Silves e Itapiranga, não só vai servir para o estado de Roraima. A gente está vivendo na Zona Franca de Manaus. Até quando, né? Até quando que a gente vai depender dos sistemas convencionais hoje, né, para o nosso fornecimento de energia? E o senhor sabe como é que funciona o fornecimento de energia, por muitas vezes a gente tem que fazer o racionamento para conseguir atender. E a gente também não está falando do atendimento no interior. Olha o potencial de atendimento que a gente pode ter no interior com o gás natural. Tá certo. Então vamos dar um tempo dessa transição energética e eu vou passar a palavra para o nosso amigo Alfredo. Eu queria completar o raciocínio do as palavras do companheiro Stanley. É que a sua pergunta foi muito bem correta em saber o que esse gás a gente poderia fazer depois que fosse interligado ao SIM. Né? É uma questão muito simples. O sistema SIM, né, hoje, Roraima, se o município de Silves deixar de mandar gás para o estado de Roraima, 2 dias, um dia, se o município de Silves deixar de encaminhar gás para o estado de Roraima, o estado vai ficar desabastecido e sem energia, entendeu? Então o que acontece? Nós aqui no Amazonas nós temos um potencial muito grande e isso se deve a um grande lutador pela questão de emprego e renda, matrizes renováveis. É o deputado Sinésio Campos, que é o nosso presidente, que sempre batalhou por essa situação e hoje é prova. Quebrou o monopólio do gás, o gás que vinha de Urucu. Hoje, o gás de Urucu abastece a cisterna, as indústrias da Zona Franca e também a Amazonas Energia, com todo esse potencial que tem aí para gerar energia para usinas a gás. Então, com isso, o município de Silves jamais vai deixar de abastecer a região amazônica, também como o Brasil. Por exemplo, nós estamos com um empreendimento muito forte. O Lula está brigando, juntamente com o deputado Sinésio, a questão do potássio, entendeu? É outra
outra grande iniciativa, não só do partido do PT, mas sim do Lula e do deputado Sinésio. Lá vai ser utilizado fósforo, né, potássio e nitrogênio, né? Esse nitrogênio, ele é equivalente do gás, né? Em vez de esse gás ser reinjetado, né, ele vai abastecer um grande polo de fertilizante que vai ter aqui no Amazonas. Que seria a chamada energia verde, né? O hidrogênio, a geração de energia através do hidrogênio. Mas, professor Alfredo, com a palavra. Relacionado ao meio ambiente. O Amazonas, ele tem uma importância estratégica para a questão da preservação do meio ambiente no Brasil. Né? Como o PT, por exemplo, que é o nosso partido, o partido do Lula, tem atuado nessa questão, que inclusive vai ser um dos tópicos, né, da COP30 em Belém, né? A discussão aí, o movimento social, vamos discutir N questões relacionadas a essa questão. Companheiro Alfredo, o Amazonas hoje abriga uma parte significativa da floresta amazônica, né? Desempenhando um papel crucial, tá, no equilíbrio climático global. O que é isso? O PT visualizou que nós sempre estamos na frente da defesa ambiental, né? Em 2008, durante o governo Lula, foi lançado o Plano Amazônico Sustentável, que era justamente para dar sustentabilidade aos nossos companheiros do interior, os nossos ribeirinhos, né, que precisam. Nesse plano aí entrou Luz para Todos, né, entrou várias e várias questões sociais que o governo Lula, junto com a companheira Dilma também, deram ênfase a esses trabalhos. E agora, no atual governo do Lula voltando, ele viu com grande possibilidade de a gente retomar as atividades que foram esquecidas durante 4 anos. O que é? Você sabe muito bem que 3 anos aí que a gente vem sofrendo com o clima no nosso estado, né, com a questão de seca, né, com a questão de abastecimento, né, e hoje o companheiro Lula, aqui, juntamente com o PT, trabalha essa questão de dar mais sustentabilidade ao interior. E o que eu vejo aí são diretrizes com desenvolvimento sustentável da nossa região. Isso é primordial. O PT nacional e o PT estadual tá vendo essa situação climática, né, essas estiagens aí, feroz que a gente está passando, né? O nosso estado sofre com destruição da nossa floresta, né? Problemas de saúde, com problemas de fumaça, né? Todo esse tipo de situação. Esse descontrole afeta geral, né? Tudo. Afeta a questão econômica, né? Que é a questão da produção, né? Afeta as populações ribeirinhas, né? Isso é geral. Isso atinge até a sociocultural e a ecologia, reduzindo as desigualdades sociais. Beleza. E voltando por aqui para a questão energética, Stanley, você colocou aí no início que realmente a matriz energética brasileira é uma das mais limpas do mundo, com 80%, né, com a geração hidráulica, não é isso? A energia solar aí tem também ganhado um grande espaço com mais de 37 gigawatts, né, de energia gerada. Aí eu te pergunto, né, quais são os desafios que o Partido dos Trabalhadores, o presidente Lula, o nosso deputado Sinésio Campos, como presidente da Comissão de Minas e Energia da Assembleia Legislativa, que tem desenvolvido um brilhante trabalho desde quando praticamente eu entrei na Amazonas Energia, que eu tenho acompanhado todo o trabalho que o deputado Sinésio tem feito em prol da energia no estado do Amazonas, a luta que ele teve para que houvesse a continuidade das ações do programa Luz para Todos, do programa de eletrificação rural, para levar energia a todo o interior do estado. São mais de 161 mil famílias beneficiadas com esse programa do governo federal, que foi lançado pelo presidente Lula em 2003 e é um programa que já perdura há 22 anos. E deixa eu te perguntar então, Stanley,
Quais são os desafios que o Partido dos Trabalhadores, o presidente Lula, o deputado Sinésio, vê nessa transição energética no país e principalmente para o estado do Amazonas, considerando que 83% da nossa fonte é uma energia limpa, mas que depende das usinas hidrelétricas. É uma fonte hidráulica. E essa alteração, meu amigo Osiel, que você bem colocou, com essas alterações climáticas, com essas secas, né, que está batendo todos os recordes que já ocorreram em anos anteriores, de certa forma também agrava um pouquinho essa questão da geração de energia. Isso tem uma influência, Stanley, você como profundo conhecedor da matéria, isso tem uma influência e pode prejudicar essa transição energética ou isso não tem nada a ver? Com certeza que tem, mas aí depois da aula que o senhor deu, né, fica até difícil a gente se pronunciar, né, professor? Mas assim, como o senhor disse, aqui no Amazonas a gente tem sim dificuldades, né, ainda mais por conta do estado que a gente vive. Aqui a gente tem rios, não estradas. Quando o senhor cita aí a questão da estiagem, é inadmissível que em pleno século XXI a gente ainda possa ter municípios que tenham um risco de ficar sem energia por conta da não chegada do combustível. Então foi o que aconteceu em 2023, foi o que aconteceu em 2024 e talvez vá acontecer também em 2025. Então, quando a gente fala de transição energética, a gente quer uma transição energética, mas que seja justa, né? Que seja sustentável e que principalmente garanta o acesso à energia elétrica a todo brasileiro, né? A todo amazonense. É difícil de se pensar que hoje ainda existem pessoas no nosso estado que tenham que comer um peixe salgado ou uma carne salgada porque não tem onde gelar os seus alimentos, né? Ou até mesmo o seu remédio, né? a sua insulina. Então é complicado. E aí quando o senhor cita a luta do deputado Sinésio, né, em prol do programa Luz para Todos, que, diga-se por passagem, é um dos maiores programas sociais do mundo, atrelado ao Bolsa Família. Então isso daí é mérito do nosso partido, que criou e implementou esse programa. Quando a gente olha para o passado, a gente viu que sim, realmente o deputado ele teve um papel fundamental, porque talvez se não fosse ele, a gente não tinha chegado nesse número de atendimentos aqui no nosso estado. Né? E aí quando a gente olha para 5, 6, 7 anos atrás, a gente vê que teve uma sucateada do programa, né? Teve as alterações do governo, e aí ao mesmo tempo que o governo foi alterando, eles foram deixando o programa de lado, e hoje a gente tem um déficit aqui no Brasil, né, de mais de 1 milhão de pessoas sem acesso à energia elétrica. E no Amazonas, e aí eu peço até uma ajuda sua, que o senhor é conhecedor do problema, né, mas eu penso que são mais de 30 mil famílias, né, que tem esse déficit. Então assim, o que o Estado, o que a Amazonas Energia, né, como a operadora da distribuição do Estado, ela vem fazendo para sanar isso? Porque quando o governo Lula sentou na cadeira, um dos primeiros atos dele foi justamente prorrogar o Luz para Todos até 2026. E, de fato, o que aconteceu de obra? O que está acontecendo de obra? E é até difícil, a gente questiona a Amazonas Energia e a gente não tem esse resultado. Mas por quê? Porque, infelizmente, privatizaram o nosso setor público, Zé. Verdade. Privatizaram o nosso setor energético. Professor Alfredo, setor energético é questão de soberania nacional. A Amazonas Energia, e aí o último dado que eu tenho, ela estava em 104 localidades do estado do Amazonas. Ninguém está em 104 localidades, só a Amazonas Energia. Para o senhor ver o poder dessa empresa. E aí ela deixa assim a nossa sociedade, a nossa população. Chegue lá, chegue no interior e o senhor vê. Agora sim, está tendo uma leve mudança, né? Mas antigamente, o centro, as usinas ficavam localizadas no meio da cidade. Olha a poluição que isso traz para o meio ambiente. Quantas e quantas comunidades e quantas comunidades ficam dias e dias sem energia por conta, sabe do que, professor? Falta de manutenção na rede elétrica. E monopólio também. Mas sim, vamos deixar de lado um pouquinho disso aí, porque o nosso foco não é esse, tá? Amazonas Energia. Mas a conversa hoje, é boa. Hoje... A Amazonas Energia hoje é uma empresa que está passando por uma fase de transição, certo?
a gente teve aí grandes desafios, teve grande desafio. Na realidade, quando se fala de programa Luz para Todos, Stanley, como você colocou aí, o programa Luz para Todos é um programa do governo federal e a Amazonas Energia recebe os repasses do governo federal para executar as obras. E nós tínhamos 2 programas. Nós tínhamos o programa Luz para Todos e nós tínhamos o programa Luz para a Amazônia. O presidente Lula, em 2003, no dia 4 de agosto de 2023, ele unificou os programas, relançou o programa Luz para Todos e idealizou o atendimento de comunidades consideradas remotas. Porque, por incrível que pareça, Osiel, e você conhece bem disso, nós temos aí centenas de comunidades ainda isoladas, centenas de comunidades indígenas que ainda não chegou energia elétrica, certo? Robson, qual o percentual, tipo assim, no Amazonas, depois do Luz para Todos, que chegou a atingir as comunidades do estado? Hoje nós temos, Osiel, como foi colocado, né, nós temos aqui, professor Alfredo, quando o programa Luz para Todos foi lançado em 2003, nós tínhamos 3.000 domicílios rurais eletrificados na antiga CEAM. 3.000 domicílios só tinham energia elétrica em todo o estado do Amazonas, na área rural. Depois da implantação do programa Luz para Todos, decorrido esses 22 anos, hoje nós temos 161 mil famílias beneficiadas em todos os 72 municípios. Então, o último censo que foi feito em 2022, Stanley, para que você tenha conhecimento, Osiel, para que você tenha conhecimento, professor Alfredo e todos aqueles que estão nos ouvindo, o IBGE identificou que ainda existem quase 100 mil famílias sem energia elétrica no estado do Amazonas. Nós temos um programa de obras que visa levar energia solar fotovoltaica para 33 mil famílias até 2028. Tá? Só que a gente tem que ter um ponto de interrogação aí que desde 2023 a Amazonas Energia não recebe um centavo do governo federal para implantar o programa Luz para Todos. Porque há essa transição. Então, muitas vezes, a responsabilidade, ou entre aspas, a culpa, não pode ser da direção da Amazonas Energia. A gente tem que entender que para que o programa aconteça, eu tenho que ter o recurso do programa do governo federal. Entendeu? Então, essa transição toda que está ocorrendo desde 2023 impediu que o programa tivesse continuidade. O deputado Sinésio tem cobrado as ações, mas a gente tem que entender que a cobrança tem que ser no andar de cima. O governo federal, o governo do Partido dos Trabalhadores tem que dar uma solução e você coloca bem claro, colocou de forma bem clara que a energia é uma questão de economia nacional, de soberania e que a Eletrobras não pode ser privada. A Eletrobras tem que ser pública. A Amazonas Energia, na minha visão, tá? Não como empregado da Amazonas Energia. Na minha visão, como cidadão, ela tem que ser também uma empresa pública, porque só uma empresa pública tem condição de atender os 62 municípios. Só uma empresa pública tem questão de gerenciar, tem condição de gerenciar os recursos públicos e aplicá-los corretamente para que todas as comunidades tenham acesso à energia 24 horas. Eu tenho visto a luta do deputado Sinésio, através das emendas que ele tem encaminhado, para levar energia solar para as principais comunidades de alguns municípios. Eu tenho visto todo o esforço que o secretário de mineração, o Rony, tem feito para poder dinamizar esse processo da implantação das energias solares em algumas comunidades. Mas só isso não basta, nós temos que ter um apoio maior do governo federal, as cobranças para que esse programa possa realmente ser implementado e que esse prazo de 2028, que foi dado através do decreto 11.628, seja alongado. E o presidente Lula, que tem essa sensibilidade, o deputado Sinésio, que tem feito as cobranças, com certeza, tá, vão fazer com que todas as famílias recebam realmente energia 24 horas de todas as comunidades. Existe, Stanley, existe, Osiel, vou já dar um tempo rapidinho aqui, tá? Algumas condições que a própria ONU determina para atendimento de comunidades indígenas, que muita gente não sabe. A FUNAI tem que estar envolvida diretamente nesse programa de eletrificação. A FUNAI tem que ser uma facilitadora, não uma complicadora. Mas isso é uma outra questão. O que importa é o seguinte, tá? Que o Amazonas tem grandes desafios na geração de distribuição de energia. Como a setorial de energia do PT verifica essa possibilidade de se avançar na eletrificação de comunidades isoladas? Como é que a setorial do PT
enxerga pode contribuir com ideias para que essa eletrificação ocorra da melhor maneira possível, no menor espaço de tempo, e como a setorial do PT pode influenciar lá em cima, no primeiro andar, para que as coisas possam realmente acontecer e o recurso ser liberado? A gente pode influenciar dentro dos fóruns de discussões, né? Com certeza. Promovendo esse debate da importância de se ter uma energia limpa no Amazonas. Mas é como o senhor bem disse, só que a gente tem que ter em mente também, que teve todo um processo de sucateamento da empresa, né? Inclusive o deputado, ele foi autor da CPI da energia, né? O nosso deputado estadual, Sinésio Campos, presidente da Comissão de Minas e Energia da Assembleia, ele foi autor da CPI da energia e constatou diversas irregularidades da empresa. Então, assim, a gente sente com esse processo, porque, na verdade, quem sente é quem está na ponta. A gente está aqui sentado, tem um acesso à energia, mas quem está lá na ponta, que está realmente ficando vários dias sem energia, crianças deixando de ir para a escola por falta de energia, alimentos se estragando. Então, assim... Quem paga essa conta? Quem paga é o povo Quem paga amazonense. essa conta? O povo amazonense. Então, assim, quando a gente briga por energia, é justamente isso. A gente quer a volta efetiva do programa Luz para Todos. Porque antigamente, o Luz para Todos, ele era um dos programas que mais empregava no interior. Sabe por quê? Chegava uma terceirizada lá com centenas e centenas de funcionários e ia contratar mão de obra local. Entendeu? Então, querendo ou não, desafogava a prefeitura. Então, assim, a gente quer a volta do Luz para Todos, a gente quer a implementação de placas solares, atendimento das comunidades indígenas. Quer dizer o seguinte, olha, dos avanços. Por exemplo, o Luz para Todos foi um avanço assim, sensacional, maravilhoso, que o presidente Lula, logo que ele assumiu o governo, você estava no Luz para Todos, né? E que foi um avanço assim, fantástico, né, para as populações ribeirinhas, né? A gente lembra que na década de 80, 90, né, 80, você ia para esses ribeirões aí do Madeira, do Purus, do Iranduba, aqui né, em Manacapuru não tinha nada. Aqui, não tinha luz, era escurão. Aí depois, já no segundo mandato de Lula, né, que depois desse avanço aí do Luz para Todos, se anda no Ribeirinho, é luz para todo canto. Que aí veio os benefícios que você colocou agora, da questão de que eu posso conservar meu alimento, eu posso guardar minhas coisas, né? Eu tenho um freezer, etc. Tal. Então, avanços do governo Lula, isso é fundamental. Claro, graças ao presidente Lula, à presidenta Dilma, né? Houve esses avanços significativos, a gente tem de reconhecer isso. Graças a Deus, o povo do Amazonas também tem reconhecido o trabalho incansável do deputado Sinésio, tá? À frente da Comissão de Minas e Energia, da Assembleia Legislativa, e mesmo como deputado estadual, a luta que ele tem se tido incansavelmente em prol da eletrificação de todas as comunidades, da melhoria do sistema como um todo, entendeu? Mas vamos deixar um pouco... É desenvolvimento. Vamos deixar um pouquinho a energia de lado, Stanley, tá? Eu vou fazer uma pergunta para você agora, depois o Alfredo vai entrar no meio ambiente com o Oziel, né? O Brasil tem uma riqueza mineral gigantesca. Você, como da Setorial de Recursos Minerais, né? O Brasil tem uma riqueza mineral gigantesca. Como garantir, tá, que a mineração beneficie o povo e não apenas as grandes empresas? Porque a gente vê aí, né, uma Vale do Rio Doce da vida, cada vez mais, tá ganhando bilhões e bilhões com a exploração mineral, e outras grandes empresas, por incrível que pareça, tem muita empresa, tá, e até para mim foi novidade quando eu soube, que no Pará uma grande empresa da Noruega, né, faz extração mineral, entendeu? Levando as riquezas daqui do Brasil para fazer o beneficiamento lá fora, gerando emprego lá fora, certo? E como eu perguntei, como é que nós devemos garantir que a mineração vai beneficiar o povo e não apenas grandes empresas? Hoje a gente tem grandes potenciais minerais, grandes empresas trabalhando no estado do Amazonas. Como é que você vê esse cenário e o que essas empresas têm trazido de benefício para a população amazonense? Sim. Primeiro é importante ressaltar, né, que a mineração ela representa 4% do PIB brasileiro, secretário Oziel. A gente tem ali o estado de Minas Gerais e o estado do Pará, que são os maiores produtores de minério. O Amazonas ele se destaca aqui como o maior produtor de cassiterita, isso levando só para o setor mineral de fato, né? Então, assim, é o que o presidente Lula prega. A gente tem que industrializar o setor mineral também.
A gente tem aqui no Brasil fabricação de carros, a gente tem a fabricação de motocicletas na Zona Franca. A linha branca em geral, né? E assim, a gente hoje está falando de uma transição energética, voltando só um pouquinho, porque existem minerais que são críticos para a transição energética. Né? Então, até 2033, o presidente Lula ele quer o quê? Ele quer que 30% dos carros brasileiros elétricos tenham as suas baterias produzidas no Brasil. E como é que a gente vai fazer isso? Criando empresas, né? Porque sim, hoje a gente tira a matéria-prima e manda para beneficiar lá fora. Aqui a Tantalita Conlubita, ela é beneficiada lá em São Paulo. Né? Hoje em dia... Existe aqui no Amazonas uma associação de municípios mineradores. E quais esses municípios que são mineradores? Tem esses dados? Tem, a gente tem vários municípios mineradores. Que organiza, né? Porque na verdade um município, para ele ser minerador, o simples fato de tu estar tirando seixo ou areia na frente da cidade, tu já está minerando. Né? Que são aqueles minerais essenciais para a construção civil. Né? Mas a gente tem sim, inclusive é uma luta do deputado Sinésio, né, para que a gente crie essa associação, para assim como a Associação Amazonense dos Municípios, a gente possa ter representatividade, né, junto aos órgãos, né, junto aos órgãos federais. Quais municípios hoje no Amazonas? Vamos lá, a gente tem aqui Presidente Figueiredo, né, com a mineração Taboca, a gente tem, e aí entra de uma certa forma a mineração também Coari, né, a gente tem Silves, Urucu, né? Urucu, né? A gente tem Silves, né? Porque é uma mineração de gás, é uma mineração, entendeu? Então ela se encaixa, né? A exploração do petróleo, do gás natural em Coari, se torna um município um minerador em função disso? Se torna. Tudo Até mesmo começa pelo fato porque esses municípios, eles arrecadam royalties, né? A única diferença é que a gente tem a CEFEM, né? Que é para o bem mineral, né? E a gente tem o royalty do petróleo, que no caso é a ANP, né? São duas agências diferentes. Então vamos supor, quando a gente arrecada lá em Coari, é a ANP, né? Lá em Urucu, ela que faz a arrecadação, mas aí, quando a gente pega na mineração Taboca, já é a Agência Nacional da Mineração através da CEFEM. Né? Então são duas situações diferentes, mas elas se convergem para o setor mineral. E aqui no Amazonas a gente tem vários projetos que estão se destacando, né? A gente tem aí o grupo chinês que assumiu agora a mineração Taboca, né? Que antigamente era um grupo peruano, e ela tem ali novas perspectivas, né? Até mesmo por conta de a gente estar se tratando de transição energética, de minerais que são aqueles minerais raros, né? As terras raras. Então a gente espera que isso possa alavancar a economia do nosso Amazonas. E também Coari, qual mais? Silves também. Coari, Silves, Presidente Figueiredo. é porque tem uma também. diferença, né? Tem vários municípios, professor, porque assim, tem municípios produtores, né? E municípios que têm o bem mineral nas suas reservas. Então, se a gente for falar de bem mineral, o Amazonas todinho ele tem a tabela periódica. Né? Então, todos os municípios eles têm um potencial mineral. Se a gente for aqui do lado, em Iranduba, e se a gente for aqui em Rio Preto da Eva, assim como na estrada de Presidente Figueiredo, a gente tem grandes reservas de caulim. Né? Então, assim, para onde a gente olha no Amazonas, a gente vê oportunidades de desenvolvimento. Para o senhor ter uma ideia, a laje que a gente tem de potássio aqui, ela sai ali de Altazes, passa por Nova Olinda, passa por Urucurituba, passa por Silves, Itapiranga, Itacoatiara, chega até em Amundá. Então o senhor já parou para imaginar fazendo limite a importância, com o Pará, hein? fazendo limite com o Pará, a importância do Amazonas, né, e de a gente ter governos. E aí eu cito o governo estadual e cito também o governo federal, que criou o Plano Nacional de Fertilizantes. Né? Então a importância estratégica do Amazonas na segurança alimentar mundial. Sabe por quê? Potássio. Sabe por quê? O Amazonas é o maior exportador de café. O senhor que é da área, meu secretário, sem fertilizante eu consigo fazer café? Não consigo. O Amazonas é o maior... O Brasil, desculpa. O Brasil é o maior exportador de café. Estranhei que o Amazonas produzir café... produzir um café de boa qualidade sem fertilizante. Sem ter o fertilizante. Agora eu vou fazer uma pergunta para os dois. NPK. Ainda há pouco foi falado da questão
né, de que o royalties do petróleo é a ANP e que os royalties da mineração tem uma agência também que é responsável por ela. Agora, deixa eu te perguntar, secretário Osiel e secretário Stanley, né, das setoriais aí de mineração e meio ambiente, como é que é feito esse rateio desses royalties? Como é que será feito, considerando que a exploração do fertilizante vai ocorrer no município de Autazes? Sim. E existe aí, como vocês colocaram, toda essa laje, o termo é bonito, né? Laje, né? Sim. Toda essa laje de potássio que pega esses 5 municípios. Como é que é feito o rateio desses royalties para esses municípios? Vai ter isso aí ou tudo vai ficar concentrado em Autazes? Vocês, Stanley, que é da mineração, Osiel, como é que é feito essa... Na verdade, a CEFIM, ela é um essa valor, divisão. Ela é um valor que é arrecadado, né, ali do montante da exploração. Então, assim, hoje, como é que é feito isso? Né, com a legislação atual que a gente tem, da porcentagem, né, de arrecadação, a gente tem ali 60% para o município, né, e aí entra 15% para o estado produtor, ou seja, para o estado do Amazonas, e os outros 15% eles vão para a União. E aí a gente tem 10% que são aqueles municípios afetados ao redor. Né? Assim como nos royalties do petróleo, a gente tem os municípios afetados. O que são os municípios afetados? Por onde passa a rede de distribuição. E no caso... Então, onde teria essa laje aí que você colocou. Não, municípios afetados. Né? Ali no caso da laje, não. Por quê? Porque quando você faz a delimitação de uma área, você só está trabalhando naquela área. Não é porque o bem mineral está na laje toda que todos os municípios ao redor, mas... Esse esclarecimento que tem que ter. Eu estou usando a comparação com com Urucu, porque a rede de Urucu, ela passa por vários municípios, não passa? Isso, então, 6 municípios. Por onde passam, né, eles recebem também um percentual do royalty. Não é como o município produtor, mas recebe. E de tal forma, Autazes, né, onde tem essa laje que sai de Autazes até Inhamundá, os municípios que estão nesse corredor, que o produto vai até para Porto Velho, vai até para Santarém, eles vão ter esse royalty para que seja que eles se beneficiam, né? E deixa eu te perguntar, Osiel, você como da setorial de meio ambiente, nós temos aí a COP30, que está chegando, né? O Stanley falou ainda há pouco da questão da mineração, dessa questão da sustentabilidade energética, da transição energética, que vai ser um dos temas da COP30. Né? A questão, com certeza, a questão do desmatamento da Amazônia vai entrar também dentro da COP30. Como, Osiel, se pretende a setorial de meio ambiente do PT ou governo federal, ele pretende fazer aí esse equilíbrio entre sustentabilidade e desenvolvimento. Porque para desenvolver, muitas vezes você vai verificar que a maioria dos países hoje desenvolvidos, eles fizeram um grande desmatamento. Fizeram uma escolha, né? Fizeram uma escolha. Eu prefiro desenvolver ou eu prefiro manter? Como é que o governo está enxergando esse equilíbrio entre sustentabilidade e desenvolvimento? Certo? Como é que a setorial de meio ambiente está enxergando isso e como é a contribuição que vai ser levada para a COP30? Eu vejo aqui, às vezes, aí o nosso secretário do IBAMA, né, o tanto de ações que ele tem feito aí, o Joel. O desmatamento ilegal na região, né, tá aí, né? É um desafio, né, para as regiões da Amazônia, o desmatamento ilegal. Pois é justamente essa questão que eu estou perguntando, professor Alfredo, para ter o equilíbrio, porque o desmatamento ilegal tem que ser combatido. Pois é. Aí com a ação do governo federal, do governo estadual, dos governos municipais, todo mundo tem que ser contra o desmatamento ilegal. Mas eu tenho uma matriz, eu tenho aqui um programa de desenvolvimento que tem que ter o equilíbrio entre desenvolvimento e sustentabilidade. Sim. Tá? E a gente tem que ver qual é a contribuição hoje, o que o PT está pensando em relação a isso, o PT a nível de governo federal, o PT a nível de governo de estado e o PT a nível de municípios. Qual é a contribuição que nós poderemos levar para a COP30 para que o mundo todo se envolvam, tá, nesse programa? Eu quero manter a Amazônia, preservar a Amazônia,
certo? Mas eu quero também que haja o desenvolvimento e a melhoria de qualidade de vida de todos os habitantes. Tá? E não tem melhoria de qualidade de vida no sistema capitalista se não tiver recurso financeiro. Então a gente tem que ter bem claro, né? Tem que ter bem claro que isso tem que ser levado para que o mundo todo possa pensar, possa refletir. E eu queria saber, Zé, o que a Setorial de Meio Ambiente do Partido dos Trabalhadores do Estado do Amazonas, tá? Da região, vamos colocar assim, a COP30 está sendo realizada em Belém do Pará por uma questão, vamos colocar assim, de decisão de governo, certo? Né? Questão estratégica, certo? Mas aí o Amazonas também tem muito a contribuir de todo como um Estado partícipe da região amazônica. Então é importante, né, se levar uma proposta para isso, para que haja uma reflexão, certo? Então qual a proposta que está sendo construída hoje pela Setorial de Meio Ambiente, pela interação com o meio ambiente lá com o nosso amigo Joel Bentes, que é o diretor lá do IBAMA, que inclusive está convidado para vir num outro momento aqui nesse Fala PT, para poder mostrar o que tem sido feito de ações para combater o desmatamento ilegal, conforme o professor Alfredo colocou. Porque uma coisa é o desmatamento ilegal, a outra coisa é o desenvolvimento sustentável, certo? Para justamente você desenvolver com sustentabilidade. Então, Zé, eu lhe pergunto, qual é o pensamento hoje, qual é a contribuição que a Setorial de Meio Ambiente do Partido dos Trabalhadores do Amazonas, em conjunto com todos aqueles que discutem meio ambiente, tem para levar, para contribuir na COP30? Robson, primeiro, a Setorial de Meio Ambiente já promoveu aqui na Casa do Trabalhador 2 seminários. Aqui, ó. Né? Aqui, ó. Olha aí, ó. Tá aí, ó. Seminário COP30 na Amazônia, o papel do partido político e movimentos sociais. E o PT está à frente desse trabalho, né? E com compromisso, juntamente com o clima na Amazônia. Né? Para você ter uma ideia, esse compromisso é ir atrás trabalhar a meta de redução de emissões. Você sabe muito bem que agora a gente vem trabalhando muito na questão de fiscalizar rigorosamente as alternativas sustentáveis, né? E de geração de emprego e renda. Para você ter uma ideia, 79% ano passado houve uma queima na nossa floresta. 79%. Tu tem ideia de quanto é 79% da nossa floresta sendo derrubada e queimada? É um absurdo que teve no ano de 2024. Mas o PT em si foi trabalhando essa situação para diminuir, né? E agora a gente vem galgando, praticamente, juntamente com os órgãos de controle, amenizando essa situação, né? E hoje, como eu falo, amenizando, 30 milhões de hectares foram para mais da metade da área da região amazônica, entendeu? 30 milhões, para você ter uma ideia, 30 milhões de hectares, isso não é pouca coisa não, isso é uma destruição em massa. Secretário, você fala de Amazônia, né? Mas o estado do Amazonas tem esse percentual de desmatamento? Tem. Só o estado do Amazonas? Tem. A Amazônia é uma coisa, mais ampla, né? É porque o que nós temos ouvido falar que toda essa inconsistência climática que tem ocorrido, a fumaça que tem assolado, principalmente aqui o município de Manaus, vem da região sul. A região sul que é o quê? Que é o município de Apuí, que é o município de Lábrea, a sul do Amazonas como um todo. E aí eu te pergunto, quais ações efetivas têm sido desenvolvidas para coibir esse desmatamento ilegal? É isso? Qual é esse percentual, como o professor Alfredo perguntou? Para coibir é uma fiscalização rigorosa. E isso está acontecendo. Tanto O governo federal tem investido em equipamentos o Fundo Amazônia, que foi relançado pelo governo federal. Tem influência nessa questão aí dessa preservação, desse combate? O Copeiro tem, inclusive, investido em novas tecnologias, né? Para você ver, nós temos um companheiro à frente de uma superintendência do IBAMA que está
dando um recado para que essas pessoas que tentam destruir a nossa floresta amazônica venham ser responsabilizadas com muito rigor. E assim, a floresta em si, né, esse percentual todo de derrubo e queima está totalizado no sul do Amazonas. Por quê? Porque são vizinhos da região de Rondônia, do Mato Grosso, e as pessoas que se diz que é do agro e ficam entrando no nosso Amazonas, fazendo essa derrubada toda. E dizer que a nossa maior riqueza, claro, a floresta ela tem a sua importância, mas a nossa maior riqueza são as pessoas que vivem nela. Então não adianta a gente defender a floresta em pé, se nela embaixo, tem irmãos nossos passando sofrendo. Fome. Então quando a gente pensa na preservação da floresta, ao mesmo tempo a gente tem que pensar em alternativas, secretário, que desenvolvam o meio ambiente. E aí a gente pode falar do turismo, a gente pode falar do turismo sustentável, a gente pode falar da agricultura, do fortalecimento do nosso setor agropecuário. Porque assim, tem uma informação importante, aí o senhor pode até corroborar comigo. A gente trabalhou um tempo desse, e vem trabalhando, a questão dos pequenos mineradores no leito do Rio Madeira. Para o senhor ter uma ideia, hoje, pequeno minerador, ou até mesmo um agricultor, ele quer ser minerador. Sabe por quê? Lá, o cara minerando, e aí eu digo o operador mais baixo, o cara que tem um cargo inferior, o menor cargo naquela operação, ele ganha ali R$3.000 por semana, no mínimo. Se a semana for uma semana, assim, ruim, né? Enquanto, quanto que ele demoraria de tempo, né, para ganhar esse valor fazendo o trabalho de agricultura? E aí a gente vem, a gente está poluindo o meio ambiente, né? A gente está aí degradando, aí sim tem que entrar os órgãos. E os povos indígenas, como eles podem se protagonizar nessa preservação, nessa questão toda? Boa pergunta, professor Alfredo, que vai ficar para um próximo episódio. O nosso tempo está se exaurindo. Nós queremos agradecer a participação de todos vocês. Para você ver, né, professor Alfredo? É um tema tão extenso. Se a gente for dar abertura, vai ficar aqui dias e noites discutindo essa questão mineral e a questão do meio ambiente. Então nós queremos agradecer a presença aqui do nosso secretário da Setorial de Meio Ambiente, Osiel Mineiro. Queremos agradecer a presença do Stanley Robson aqui para a Setorial de Energia e Recursos Minerais. E eu vou dar um espaçozinho para vocês de 2 minutos para as considerações finais. E já fica o convite, né, professor Alfredo? Para que eles possam voltar numa outra oportunidade que a gente vai dizer para vocês, vai lançar o convite. Até porque esse tema é muito amplo. Dentro da agenda de vocês. Companheiro Robson, companheiro Alfredo, mais uma vez eu quero agradecer a abertura e o espaço para a gente trabalhar 2 temas importantes do PT, né? Não só o PT nacional, como o PT estadual, aqui em nome do nosso presidente Sinésio Campos, que sempre tem essa pauta na sua linha de compromisso com o Estado e com os companheiros. Também quero agradecer aqui, queria mandar um alô para o nosso secretário nacional, Saulo Dias, que ele vem também lutando muito na parte do meio ambiente, né? Quero mandar um abraço ao nosso companheiro Romênio, que está aí disputando aí a presidência do PT, e temos certeza que com o bom trabalho que o Romênio vem desenvolvendo aí, não só a nível nacional como internacional, é uma pessoa que vai estar sempre aí defendendo ao nosso partido, né? E sim, aqui agradecer a esse espaço, agradecer ao presidente do partido, o deputado Sinésio Campos, quero agradecer a toda a direção executiva do partido, né? Não só estadual como municipal, e assim, a Setorial fica mais uma vez
aqui aberta para ser chamada, convocada. Pro debate, né? E quero lhe falar, Robson e Alfredo e o companheiro Stanley, nós, da Setorial do Meio Ambiente, nós vamos promover mais um seminário da COP30. Para quê? Para que a gente chegue lá na COP30 no estado do Pará, em novembro, com sugestões nossas do partido aqui do Amazonas e contribuição, não só daqui da estadual, mas sim como das municipais, vindo nossos companheiros contribuindo com sugestões, que lá eles sabem, como o companheiro Robson, o Stanley falou, lá, ele só sente quem está lá na ponta. E quem está na ponta são nossos companheiros ribeirinhos, quilombolas, indígenas. Então, esse pessoal que tanto o PT Nacional como o Estadual dão total apoio às nossas causas sociais. Robson, obrigado. Obrigado, professor. Agradeço ao professor Alfredo, ao secretário Robson também. E é mais ou menos como o senhor falou, secretário. A gente, esse debate é um debate muito amplo, né, que a gente não consegue fazer em um curto espaço de tempo. Né, e aí a gente pede até desculpa pelo nosso nervosismo, né, secretário? Mas, ao mesmo tempo, a gente está feliz que a gente está tendo esses... Eu não estou nervoso, não. Eu estou na Mas minha casa. Eu fiquei nervoso. Ao mesmo tempo, a gente está na minha casa. Está debatendo e são temas complexos e que nós temos muito para melhorar ainda. Né? Mas, com certeza, com o apoio do nosso presidente, com certeza, com a direção do nosso deputado Sinésio, né? Com essa direção que hoje compõe o PT estadual, a gente tem a certeza que a gente está no caminho certo. Né? E como o deputado diz, a luta continua hoje e sempre. E mande um convite para o nosso secretário estadual do Meio Ambiente. No segundo momento também a gente vai conversar com os secretários, porque esse espaço inicialmente foi definido que seria aberto para setoriais. Tá? E no segundo momento a gente vai trazer os parlamentares, vai trazer os nossos vereadores, tá? Para que todos possam realmente participar e fazer a interação e serem cobrados pela confiança depositada pelo povo nos seus mandatos. Tá? Então nós queremos agradecer a presença de vocês, que com brilhantismo, eu não vi nervosismo, eu vi pessoas, tanto o Osiel Mineiro quanto o Stanley, que conhecem, que têm propriedade sobre as suas setoriais, certo? Professor Alfredo aqui, fazendo as suas perguntas, né, de grande importância, tá? De forma que a gente só tem a agradecer a presença de vocês e dizer que o Fala PT é do PT, que o Fala PT é nosso, que o Fala PT é um podcast para trazer as verdades, as implementações das ações do governo Lula. É um Fala PT aberto ao PT e que todos têm direito a esse espaço, desde que obedeçam aqui o regramento que está sendo colocado. Certo? Nós queremos realmente mostrar para a população tudo que o presidente Lula tem feito, tudo que os nossos parlamentares têm feito. Mostrar que o PT realmente é o partido do povo brasileiro. Então agradecemos muito a presença de vocês e o nosso boa noite a todos, com as considerações finais agora do nosso amigo Alfredo Rocha. Isso, eu acho que o Fala PT já é um sucesso, né? Nós começamos na semana passada com a cultura, mas que não parou por aí. Nós temos N temas relacionados à cultura. A gente vem hoje aqui com o meio ambiente, a questão da mineração, também importantíssimo. E chamamos, mais uma vez, as setoriais, que vai ter espaço aqui para a gente debater, discutir esses temas tão importantes para a sociedade. Né? Então, Fala PT está de parabéns, o PT está de parabéns e vamos avante, vamos à luta. Fala PT, o programa feito para você. Boa noite a todos. Ei,